Gabriel, tá a tela? Certo, professor, dá para ver sim. Ótimo. Então, a gente vai ver coordenadas, curvilíneas, ortogonais. Eu espero que a essa altura vocês já tenham a ideia do que cada coisa significa, né? Coordenada é curvilínea, é ortogonal e, além disso, ela leva o nome de esféricas, né? Essas coordenadas, elas são formadas pelo raio da esfera, de uma esfera imaginária aqui, né? Um ângulo θ, que é o ângulo, depois eu falo que é o ângulo θ, e também o ângulo φ. Então, são essas coordenadas que nós vamos usar para coordenadas esféricas. E aí nós vamos definir três versores, né, que são vetores unitários na direção depois eu vou dizer também quais são as direções, né, de cada curva tangente. Você, por exemplo, o R chapéu, ele vai ser o vetor unitário tangente à curva R, mantendo θ e φ constantes. Depois a gente vai ter também um vetor θ chapéu, já falamos, não, θ chapéu ainda não. Θ chapéu vai ser nota que o θ ele é um ângulo, né? Então ele não tem dimensão de comprimento. O θ chapéu vai ser um vetor unitário na direção da curva que descrevia abrindo o ângulo θ, aumentando o ângulo θ, com o raio da esfera fixa, com a coordenada r fixa e também com φ fixo. E a mesma coisa aqui, a gente define um versor φ, em que o φ agora é um vetor unitário na direção tangente à curva φ. Tangente à curva φ quer dizer mantendo r e o θ constantes. Eu vou falar mais sobre isso depois. Só para a gente... bom, são ortogonais, por quê? Né? Porque o R ele é perpendicular, o R chapéu, né? É perpendicular a θ chapéu, que é, por sua vez, perpendicular a φ chapéu. Então, daí o nome de ortogonais. Nem sempre as coordenadas vão ser ortogonais. Por exemplo, em teoria de relatividade geral, é muito comum essas coordenadas não serem ortogonais, mas é bom que seja, né? Para o nosso curso só vamos usar coordenadas ortogonais, cartesianas ou curvilíneas. Muito bem. Então, talvez valha a pena a gente ter claro o que a gente está fazendo, que a gente está caminhando por analogia, colocar aqui os três eixos coordenados, e aqui eu vou escolher x, aqui y, aqui z, e agora vocês se lembrarem que a gente formou um elemento dl em coordenadas cartesianas. Esse elemento dl era feito assim, ó, você anda um pedaço aqui na direção do x, né, um elemento diferencial, né, infinitesimal, um dx, na direção x chapéu ou y, tanto faz, né, depois você anda paralelamente ao eixo y, isso quer dizer que você saiu daqui e veio para cá, e agora você tem um dy na direção y chapéu, e finalmente você soma com, aqui então seria um dx na direção x chapéu, um dy na direção y chapéu, finalmente você soma aqui subindo, né? Aqui um dz, então vai ser um dz na direção z chapéu. E aí o vetor deslocamento resultante é esse vetor aqui, que parte da origem e vai até o ponto final, onde você chegou, né? Esse aqui, ó, é justamente o vetor deslocamento, ou dl, que a gente está chamando. E aí vocês se lembram também que a gente pode fazer áreas e um volume, né? A partir desse comprimento. Posso fazer, por exemplo, uma área multiplicando dx e dy. Então, eu posso chamar isso aqui, ó, de ds. Esse ds que eu estou formando, multiplicando o dx e dy, eu posso dizer que ele é o módulo de um vetor que está orientado justamente na direção perpendicular ao plano formado por x e y, né? Ou por dx e por dy. Então, esse ds aqui ó, é o dsz, ou se você quiser orientar ele, você pode fazer isso e colocar aqui um z chapéu. E eu vou dizer etc, porque nós já vimos isso, eu imagino que vocês já estão sabendo do que eu estou falando, né? O elemento de volume, ele é sempre um escalar, eu tenho que fazer multiplicando três comprimentos, né? dx, dy, dz. Nós fizemos
nós fizemos tudo isso para coordenadas cilíndricas, e agora a ideia é fazer a mesma coisa para coordenadas esféricas, né? Eu segui esse mesmo procedimento, mas agora para coordenadas esféricas. Então, eu vou, se tiver claro, eu vou já desenhar novamente os eixos, para não carregar muito, né? E aí eu vou fazer agora, sim, eu vou dizer para vocês quem são as coordenadas r, θ e φ. Então, um ponto aqui em coordenadas cartesianas, a gente indicava por x, y, z, né? Aqui é o z, aqui é o x e aqui é o y. Esse mesmo ponto agora, nós vamos indicar por r, θ e φ. Quem são r, θ, φ? Quem são essas coordenadas, né? A primeira coisa que eu faço é pensar numa esfera imaginária, aqui eu vou fazer de vermelho também, uma esfera imaginária em que o raio parte da origem e vai até o ponto considerado, né? Então, ele parte da origem e vai até esse ponto considerado. Esse ponto, vamos supor que ele esteja aqui, né? Tá, ok. Muito bem. Então, para a gente, o R é essa distância que vai da origem até aqui. Isso define o R, tá certo? Se você quiser colocar aqui. Esse é a distância R. Quem é o θ? Isso aqui é muito importante. Ó. Se esse for o eixo Z, então esse ângulo θ aqui, ó, é um ângulo que, se você tiver com esse R paralelo a Z, a abertura do ângulo é zero. E se você for abrindo o ângulo, ele vem abrindo cada vez mais, o ângulo vem aumentando, até chegar num θ qualquer, tá certo? Esse R aqui, ó, por ser uma distância, ele está compreendido entre zero e infinito. Já o θ, por ser um ângulo em coordenadas esféricas, se a gente quiser abarcar todos os quadrantes aqui, né? Porque aqui tem também para baixo, aqui tem para a esquerda, né? Se a gente quiser abarcar todos os quadrantes, esse θ aqui, o mínimo dele tem que ser zero, e o menor valor dele é π, tá certo? O menor valor dele é π. Então, ele acaba aqui, ó, nesse plano xy, que é o maior valor de θ. Você fala assim, mas não precisa ir até 2π? Não, porque se você quiser um ponto aqui, ó, é só você girar esse eixo R aqui, ou esse raio R, é só você girar ele para cá e encurtar. Então, você tem com θ, π sobre, com θ igual a π, desculpa, aqui daqui até, isso, até π. É preciso π, porque se eu tiver um ponto aqui, ó, se eu tiver um ponto aqui, eu preciso de um θ negativo, porque ele vai estar abaixo do plano xy, né? Tá certo? Eu preciso de um θ, desculpa, preciso de um θ maior do que π sobre 2. Até aqui, ó, o θ seria π sobre 2, né? Até aqui, ó, seria θ π sobre 2. Fiz uma abertura de 90 graus, daqui até aqui. E depois, se eu quiser continuar ainda com θ, o máximo do θ que eu preciso é até π, porque aí θ maior que π sobre 2, eu já estou nos quadrantes negativos. E aí basta eu girar esse ângulo agora, φ, eu definir quem vai começar de zero, e agora sim ir até 2π para que eu cubra todos os quadrantes possíveis, tá certo? Bom, e quem é o φ? O φ é esse ângulo aqui, que eu também vou colocar agora de cor verde aqui. Então, o φ é o mesmo ângulo lá de coordenadas cilíndricas. O φ é um ângulo que, se você pegar uma abertura que começa em x, ó, o φ, então, vai ter abertura zero, e depois, quando você for aumentando essa abertura nesse sentido, no sentido de caminhando de x para y, depois dando uma volta completa, esse ângulo aqui, essa abertura define o ângulo φ, tá certo? Então, veja que o ângulo φ é como se você olhasse para a projeção do R no plano XY, e aí, olhando para essa projeção, você descobre quem é essa abertura, ou seja, o ângulo entre o eixo X e a projeção do R no plano XY. Isso define o φ. É o mesmo da coordenada cilíndrica, porque se você pegar essa distância aqui, ó, essa distância aqui é justamente o ρ, né? Justamente o ρ. Então, esse ângulo φ tem é o mesmo ângulo de coordenadas cilíndricas. Muito bem, então, se tiver claro o que são r, θ e φ, agora a gente pode, inclusive, achar uma relação entre x, y, z e r, θ e φ. Né? Se vocês
olharem na figura aí, a gente pode descobrir essa relação aqui, né? Quem é o x, né? Esse x, ó, se você, não sei se está muito carregada a minha figura, Gabriel, você vai dizer, mas se tiver claro, eu vou... Esse aqui seria o θ, eu vou fazer assim, né? Melhor, né? Acho que fica mais... maravilha. Muito bem. Então, aqui, ó, se eu traçar uma perpendicular, que seria esse ρ aqui, né? Perpendicular ao eixo Z, essa distância que eu acabei de fazer o pontilhado dela aqui em preto, não sei se está claro para todo mundo, Gabriel, me diga aí se está claro. Se esse aqui é R, ó, essa distância aqui, ó, vale Z, essa distância aqui, ó, ela vale essa distância aqui, ó, vale Z cosseno θ, é daqui até aqui, porque é cateta adjacente. E essa outra aqui, ó, se essa aqui é a hipotenusa, esse cara aqui, ó, se eu dividir ele por R, eu vou ter a definição de seno de θ. Vamos ver o que eu estou dizendo. Esse cara aqui, ó, R seno θ. Não sei se está claro, Gabriel. O que eu estou dizendo é que se eu tomar o cateto oposto, que eu estou dizendo que é R seno θ, se eu dividir isso aqui, ó, por R, né? Se eu dividir isso por R, isso é a definição do seno θ, tá certo? Então, essa distância aqui vale R seno θ. Ok? Não sei se está... o que eu falei está claro, Gabriel? Está escuro aí? Esse tamanho aqui é R seno θ. Eu acho que tá um pouquinho confuso, mas É? dá Uhum. para entender que isso é uma relação trigonométrica. Isto, exato, obrigado. É uma relação trigonométrica, né? Se eu pegar o triângulo A, B, C, né? Eu vou fazer ele desenhar aqui, depois eu apago. Então, eu tenho aqui o lado AB. Aqui eu tenho um ângulo reto que eu vou chamar aqui de S. E aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, que é o R, vamos fazer lá assim. E aqui eu tenho um ângulo que é θ. Então, a pergunta é, quem é S, né? Por definição, se você pegar o S, que é o cateto oposto, né, dividir pelo R, isso aqui, por definição, é o seno θ. Ok? Então, o S, na verdade, é R seno θ. Então, o que eu fiz aqui, ó, em vez de escrever S, já escrevi direto R seno θ. Mesma coisa que o cateto adjacente aqui, ó, seria R cosseno θ. Tá claro agora, Gabriel? Agora tá sim, professor. Ótimo. Então, eu vou apagar isso, não precisamos mais. E agora, Gabriel, eu vou só, talvez, fazer assim, ó, isso. Só para vocês, eu vou copiar aquele R seno θ que está lá em cima, ó, ele é esse mesmo aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, esse aqui também vale R seno θ, porque ele é, esse aqui, ó, é paralelo a esse aqui, né? Então, também vale R seno θ. Bom, agora, se esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo φ, uma abertura φ, se eu fizer uma abertura infinitesimal, eu vou fazer uma abertura, por exemplo, para cá, para não carregar muito, ó. Esse cara aqui vai ser uma abertura que eu vou chamar de dφ. Então, esse cara aqui, ó, seria uma abertura dφ, ok? Antes de partir para o dφ, vamos ver se a gente consegue escrever quem é o x, né? O x, ó, é o que está aqui ao longo, né, do eixo x. Esse é o x. Então, se vocês perceberem, ó, se eu pegar esse r seno θ e como esse aqui é o φ, e projetar ele no eixo x, eu vou ter também, por definição, o cosseno de φ. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu pegar esse... Acho que agora eu carreguei aqui, não ficou legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui, que não... Depois eu faço outro, né? Acho que assim está melhor. Talvez assim também ficaria melhor se eu fizesse uma projeção maior. E agora vai ficar mais claro o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, esse ângulo φ,
Eu posso agora pegar, o R teria que ser maior, claro, né, para pegar isso aqui, mas o X agora vai ser R seno θ, e agora quando eu pegar esse R seno θ e projetar ele ao longo do φ, eu vou ter ele agora um cosseno de φ, eu vou ter o cateto adjacente. Isso também eu não sei, é uma relação trigonométrica, eu não sei se ficou claro, né? Talvez a minha tentativa aqui de aumentar esse tamanho talvez tenha ficado mais confuso. Talvez se eu permanecer com esse aqui fique mais claro. Fazer assim, ó. Esse tamanho aqui é o tamanho Y. Esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, é um tamanho que vem aqui e que se eu fizer uma projeção lá no eixo Y, esse cara vai ser perpendicular. Então, se esse cara vai ser perpendicular em Y, esse cara aqui é perpendicular em X, tá certo? Então, novamente, Gabriel, eu tenho o triângulo A, B, C. Se eu fizer agora de novo uma relação trigonométrica, ó, esse cara aqui, ó, esse aqui é o ângulo que eu estou chamando de φ, porque esse aqui é o meu X. Esse cara aqui, ó, é o R seno θ, né, que é esse tamanho aqui, ó. Esse aqui é o lado que eu estou chamando de A. Esse vértice aqui é o C. E esse vértice aqui, ó, contrário agora. Esse é o B e esse é o A. É que eu tinha usado as outras letras anteriormente. Então, para não confundir, eu vou tirar isso e vou tirar isso. E esse cara aqui, ó, é o que eu estou chamando de B. Então, o triângulo ABC, nesse triângulo, esse cara é reto. Consequentemente, né, esse cara aqui também vai ser reto. Então, ABC, nesse triângulo, se eu pegar agora esse R seno θ, e se eu dividir ele por esse tamanho aqui, ó, se eu dividir ele por esse tamanho, se eu pegar agora essa hipotenusa, na verdade, né, então fiz o contrário. Então, eu tenho que pegar o cateto adjacente, que eu estou dizendo que é x, dividir pela hipotenusa, que é r seno θ, e como eu estou pegando o cateto adjacente, por definição, isso aqui é o cosseno desse ângulo aqui, né? Cosseno desse ângulo, que eu estou chamando de φ. Consequentemente, ó, o que eu estava escrevendo é que esse x é igual a, passando dele para cá, ó, esse x é igual a r seno θ cosseno φ. Se a gente olhar para o y agora vai ser, se a gente tomar o y, agora, se eu pegar agora o y, que é esse cara aqui, ó, tá certo? Que é esse cara aqui, que é paralelo àquele lá. Então, se eu pegar o y agora, dividir pela hipotenusa, que é r seno θ, agora eu tenho o cateto oposto ao ângulo φ, dividido pela hipotenusa, isso tem que dar o seno de φ, tá certo? Esse aqui é θ, né? Esse aqui é θ. E agora, então, o y, passando isso para lá, o y é r seno θ, seno φ. Gabriel, tá claro ou ficou... Tá claro sim, professor? Ótimo. Então, eu vou escrever aqui que o y é igual a r seno de θ e aqui seno de φ. E agora só falta para a gente fazer uma relação entre z e r θ φ. O z é o mais fácil, porque se a gente olha para a figura, se eu pegar agora, esse aqui já é o z, ó, o z dividido por r, isso é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa desse triângulo aqui, ó, né? Desse triângulo que eu tinha chamado aqui, né? Esse vértice que está na origem, esse vértice que eu estou apontando, esse vértice. Então, todo mundo está vendo que o z é r cosseno de θ, né? Se eu dividir o z pelo r, eu tenho por definição o cosseno de θ. Então, essas são as relações entre x, né? Eu posso chamar isso aqui, ó. Isso aqui é um x, que é uma função de r, de θ e de φ. A mesma coisa, eu digo que o y agora se tornou uma função de r, de θ e de φ. É a mesma coisa para o z. O z também é uma função de r, de θ e de φ. Com o caso particular, dizer se é uma função só de r e de θ, né? Não depender de φ, certo? O z não depende de φ.
Eu posso fazer também as relações inversas. Por exemplo, quem é o R, né? O R aqui, se eu olho para ele, ó, eu não sei se está claro para vocês, mas se eu pego ele ao quadrado, ele é a hipotenusa ao quadrado, né? Então, ele vai ser justamente, ó, esse R vai ser a soma de x com y com z. Então, basta tomar o quadrado, o R quadrado vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Se você também quiser, em vez de olhar para a figura, elevar ao quadrado e somar, você vai ver que, ao elevar ao quadrado e somar, esse r vai sobrar r ao quadrado do lado direito, por causa das relações seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, e, consequentemente, a gente, então, tem uma relação agora inversa, né? Uma relação em que o r agora depende de x, y, z. Certo? Isso aqui, ó, é um r que agora é função de x, y, z. Estou simplesmente invertendo agora, né, a dependência que era de x com r θ, agora estou dizendo que é de r com x, y, z. Muito bem, a gente pode fazer a mesma coisa agora para a coordenada θ. Se a gente olha para a coordenada θ, daqui, ó, eu já vejo que o θ é o inverso do arco cosseno de z sobre r. Mas o r a gente já sabe como colocar em função de x, y, z. Então, o θ, na verdade, vai ser o arco cosseno, ou cosseno a menos 1, é a mesma notação, de quem? Da coordenada z, que é essa aqui, ó, dividido pelo r. Mas quem é o r? O r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá certo? E, finalmente, φ, né? Φ, como ele tem o mesmo significado das coordenadas cilíndricas, então o φ, mas se você quiser também, daqui você tira, ó, divide o y por x, r cancela, seno de θ cancela, sobra seno de φ com cosseno φ. Então vai dar tangente, né? O φ, então vai ser o arco tangente, porque eu tenho que inverter para achar o arco tangente. Então, o arco cuja tangente vale y sobre x, tá certo? Então, essas são as relações diretas e essas são as inversas. Gabriel, alguma dúvida, alguma pergunta aí no chat? Tá tranquilo? Por enquanto tá tudo tranquilo, professor. Ótimo, maravilha. Então, vou avançar agora, porque o nosso propósito é achar agora não só elementos de comprimento em coordenadas esféricas, mas também os elementos de área orientada e de volume, né? E esse método geométrico, lembrar o seguinte, né? Ele consiste em somar, né? O meu DL vai ser este, mais este, mais este. E aí eu tenho um deslocamento. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, mas agora para coordenadas esféricas. Eu vou fazer um outro desenho para não carregar tanto, né? Vou até passar para outra página, porque já sobra massa depois. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer outro desenho para não carregar tanto. Aqui seria o eixo Z. Aqui seria o eixo X, o eixo Y, X, Y, Z. E aqui um ponto P. Só que esse ponto P aqui, ó, ele tem coordenadas R, θ, φ. E agora eu vou desenhar o ponto isto. Esse aqui vai ser, então, o R. E agora, Gabriel, eu quero fazer uma abertura, ó, na direção do θ. Ó, nota o seguinte, ó. Se você quiser, como esse aqui é um R, se você quiser um DR, vai ser um pedaço dele, né? Então, se você andar, né, um DR na direção do R chapéu, ou seja, nesse caso, né, tangente, se você andar nessa direção aqui, né, nem essa abertura θ está variando, e se você pegar a projeção também no eixo, ou no plano XY, né, que seria, vamos supor que seja essa projeção, o φ também está fixo. Essa é a abertura φ, né? O φ também está fixo. Então, se você mantiver o θ e o φ fixo, você vai andar ao longo de R, né? Então, andar ao longo de R também coincide com o vetor que é tangente a R, vai ser, então, se você andar o infinitésimo, vai ser um dr na direção R chapéu. Isso aqui eu vou chamar de um dl orientado, né? Mas só mantendo o θ e o φ constante, só na direção R. Então, esse é um dl que você caminha
nessa direção aqui, tá certo? Se você quiser, ó, esse aqui ó, é um DR, na direção R chapéu, que é um versor na direção do raio de uma esfera imaginária. Muito bem. Agora eu quero andar na direção de crescimento do θ. A direção de crescimento do θ, eu vou fazer aqui uma curva em que eu vou manter o raio da esfera imaginária constante e o φ também constante. Não vou variar nem o R e nem o φ, só vou variar o θ. Se eu estou variando o θ, então aqui tinha uma abertura que era θ, e se eu continuar variando, ó, eu vou variar e vou traçar uma curva, mantendo o R constante, eu vou traçar uma curva de raio constante e de φ também constante, que é essa curva vermelha que eu estou traçando aqui. Então, quando eu mantenho as outras variáveis constantes, eu tenho uma curva chamada curva θ, a curva θ variando as demais constantes. O vetor θ chapéu, por definição, é um vetor que é tangente à curva θ, mantendo o R e o φ constantes. Consequentemente, a direção de crescimento do θ está para cá, ó. Esse cara aqui vai ser o θ chapéu, certo? Vai ser o θ chapéu. Então, agora, a pergunta que a gente pode fazer, Gabriel, quanto que eu ando se eu andar nessa direção, quanto que eu vou estar andando? Né? Então, eu vou chamar aqui, ó, θ chapéu, e a pergunta que eu estou fazendo agora, Gabriel, quanto que vale esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, eu vou indicar que em comprimento, ele é um dl, e como eu estou andando na direção do θ, eu vou indexar por θ, tá certo? Então, se eu quiser ele vetorial, ele seria assim, né? Um elemento de comprimento vetorial ou orientado, né? dl θ. Quem que é esse dl θ? É o módulo, que é o dl θ, que nós vamos achar daqui a pouco, na direção θ chapéu. Agora a pergunta é, quem é o dl θ, né? Quem é esse cara em termos das variáveis rθφ, naturalmente. Bom, como eu andei um comprimento infinitesimal, essa abertura de θ também vai ser infinitesimal. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Eu tenho aqui um certo arco, vou chamar esse arco aqui de S. Se eu andar um tanto finito, uma quantidade finita de ângulo, 30 graus, 40 graus, 1 grau, né? 10 a menos 5 graus, 10 a menos 20 graus, não importa. Desde que ele seja finito, eu andei aqui, como eu estou falando de θ, eu andei θ. E esse cara aqui, ó, é o R, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Bom, como é a definição de ângulos em radiano, a gente já discutiu isso quando falamos de coordenadas cilíndricas. Se eu dividir esse R aqui, ó, pelo raio, isso por definição, vou até colocar 3 barrinhas, ó, isso que significa definição, isso por definição é o ângulo θ, tá certo? Quantas vezes o arco cabe no raio? Essa é a definição de ângulos em radiano. Muito bem. Então, agora, se essa quantidade aqui ó, é finita e vale θ, e essa quantidade aqui agora é só um pouquinho, que eu estou andando só um infinitésimo do ângulo, ou melhor dizendo, na direção positiva, então eu só estou andando um infinitésimo, esse cara aqui, ó, ele seria uma abertura muito pequena, seria um dθ. Se eu andar um ds, digamos assim, né, um pequeno comprimento do arco, seria um ds e, consequentemente, teria um dθ. Então, se vocês pegarem a ideia, para não ficar colocando um ângulozinho tão pequeno que aí fica tudo carregado, eu vou fazer o seguinte, Gabriel. Vou fazer agora o dθ um pouco maior, né, só para a gente visualizar. Esse cara seria o θ. Se eu andar infinitesimalmente para cá, esse dθ aqui, ó, ele vai ser agora um infinitésimo do ângulo também, tá certo? No limite em que você anda muito pouquinho, ó, uma abertura muito pequena, Gabriel, eu não sei se dá para ver, mas esse cara aqui, ó, ele praticamente se confunde com uma reta. Tá? E não é uma reta, claro, porque ele é um pedaço do arco. Mas o que eu estou dizendo é que, se você pegar um elemento de uma curva, um elemento de comprimento bastante pequeno, você pode, em boa aproximação, né, dizer que ele é uma reta, tá certo? Eu não estou chamando que é uma reta, estou chamando de dl e dθ, mas o desenho que eu faço aqui, ó, ele é aproximadamente uma reta. Mas vai ser um arco. Até aí tudo bem, Gabriel? Tudo sim, professor. Ótimo. Então agora, se eu uso a definição de ângulos em radiano, Gabriel, se eu pegar o dl θ, que é o que eu estou chamando de comprimento que vai daqui até aqui, ó, esse dl θ, se eu dividir ele pelo o raio do arco é esse aqui, ó, tá certo?
o raio do arco vale R. Então, se eu dividir o comprimento do arco por R, isso aqui, por definição, você concorda que é o ângulo em radianos, né? Ele vai ser adimensional porque eu estou pegando um comprimento e dividindo por outro comprimento. Mas a gente chama de radianos, né? Porque é a unidade que a gente diz para esse ângulo que é adimensional é radianos. Quantas vezes o arco cabe no raio. Muito bem. Se agora eu estou dizendo que isso é o arco, você concorda que esse arco aqui é o arco de θ? Confere? Confere, professor. Então, esse dl de θ, ainda posso dizer que ele é o r de θ na direção θ chapéu. Basta você passar o r para o outro lado e você descobre que o dl θ é r de θ, né, na direção θ chapéu, porque eu estou orientando. Ótimo. Então, agora, o que a gente precisa fazer é descobrir quem é o dl φ, que se você orientar, ele vai ser um dl φ, só que agora na direção φ chapéu. Φ chapéu. Muito bem, para a gente fazer isso agora, eu tenho que descobrir a direção de crescimento do φ, porque eu estou orientando meu dl para φ, e vou fazer a mesma coisa que a gente já fez lá em coordenadas cilíndricas. Eu vou descobrir quem é esse cara agora que vai ser o meu arco, mas se vocês estão se lembrando, a gente diz o seguinte, ó, essa distância aqui, ó, é uma distância que é r seno θ, né? Nós fizemos isso para vocês se recordarem, foi exatamente o que nós fizemos, né? Essa distância é r seno θ. Aqui é porque eu fui apagar o A, acabei apagando também a Tem embaixo também, professor. letra. Ótimo. Então, é isso. R seno θ em cima, ele é paralelo, Gabriel, obrigado. Então, ele é o mesmo valor. Então, esse valor a gente já sabe que é R seno θ. E esse cara vai ser o novo raio agora da curva que eu vou descrever, né? Ao andar na direção de crescimento do φ, que aí eu vou usar de novo o vermelho. Andar na direção de crescimento do φ, Gabriel, é manter o θ constante e o r constante. Se eu não variar o r, essa distância aqui que eu acabei de desenhar, ela fica constante também, tá certo? Se eu não variar o θ, então essa abertura também fica constante. Então a única coisa que vai variar, com o φ variando os demais constantes, vai ser agora, vou fazer um círculo no plano, nesse caso aqui no plano XY. Poderia fazer aqui em cima? Poderia, né? Poderia pegar um círculo aqui, né? Sem nenhum problema, poderia pegar um círculo aqui. Estou pegando ele no plano XY, porque o ângulo, ele você pode tomar ele em qualquer altura do eixo Z, né? O ângulo não vai depender da altura em relação ao eixo Z. Então, eu estou desenhando aqui no plano XY. E agora, por definição, o φ chapéu vai ser um versor que aponta na direção tangente a esse ponto aqui, na direção de crescimento, tangente à curva φ. A curva φ eu consigo traçando ou aumentando, variando o ângulo φ, mantendo o r e o θ constantes. E o φ chapéu é um versor na direção de crescimento do φ, portanto, para cá, ó, nessa direção aqui, né? Olhando de cima do eixo Z, ele vai variar nesse sentido, na direção anti-horária. E se você pegar o Z, né, apontando para o rosto de vocês, ó, o φ ele cresce na direção anti-horária, né? Muito bem, então esse seria o φ, Qual é o nosso trabalho agora? O nosso trabalho é descobrir quem, só vou fazer uma mudança aqui do φ para não afetar o que eu quero desenhar. Então, esse aqui, ó, é o φ chapéu. Muito bem, agora, se esse cara é φ, se eu andar agora só um pedacinho para cá, desse ponto P, que vamos chamar aqui de P1, até um ponto P2, se entre o ponto P1 e o ponto P2 for um infinitésimo de caminho, ou seja, algo tão pequeno quanto eu queira, né, eu vou chamar esse cara de dl φ, porque eu estou andando na direção do φ, a pergunta agora é quem é o dl φ, né? Quem é esse comprimento? Mas a gente já sabe que se eu pegar o raio do arco, que é o dl φ, né, que coincide com esse dl φ aqui, se eu pegar o arco, dividir pelo raio, que na verdade é r seno θ, isso por definição é o ângulo em radianos. Mas o ângulo agora não é mais φ, é só esse cara que eu andei. Se eu andei aqui um infinitésimo de comprimento,
Isso equivale a um infinitésimo de ângulo. Fazer uma abertura infinitesimal do ângulo φ, né, equivale a fazer uma caminhada em comprimento, né, no MKS em metro, né, de um infinitésimo também na direção do φ, tá certo? E esse cara aqui, ó, é o que eu estou chamando de R seno de θ. O dLφ dividido por R seno θ, então, é justamente a minha definição de ângulo em radianos, ou seja, o dφ. Né? Então, se esse cara é incremental, esse cara é o raio, esse ângulo não pode ser outra coisa, né? Que não seja também um ângulo infinitesimal. Se eu andei infinitésimo, a abertura correspondente tem que ser infinitésimo. Muito bem. Então, agora eu já descubro quem é o dLφ. O dLφ é só passar para cá, ó. O dLφ agora eu posso escrever ele como sendo R seno de θ vezes um dφ, vezes um dφ, e agora o φ chapéu eu mantenho. Gabriel, até aí, alguma pergunta? Tá tranquilo? Professor, por enquanto tá tudo tranquilo. Maravilha. Então, o mais difícil a gente já fez. Quero encontrar agora esses comprimentos, né, em cada direção. Nota agora aqui, ó, dr tem unidade de comprimento, né? O R tem um comprimento aqui, ó, que o θ não é comprimento, mas o R é comprimento. E aqui tem um R comprimento. Então, agora eu tenho comprimento, comprimento, comprimento. Agora faz sentido, né, somar esse negócio, porque a dimensão é a mesma. Eu posso fazer um dl total, e esse dl total agora vai ser a soma de todos os dLs infinitesimais. Então, ele vai ser um dr na direção R chapéu, mais um R dθ na direção θ chapéu, e, finalmente, um R seno de θ vezes um dφ na direção φ chapéu. Esse é o meu dl em coordenadas esféricas, e a gente já obteve ele também em coordenadas cartesianas e obteve ele também em coordenadas cilíndricas. É o mesmo vetor, só que expresso em coordenadas agora, coordenadas esféricas. Então, o mais difícil era isso. Agora, para achar as áreas, basta fazer, né, o que nós já sabemos fazer. Talvez antes de achar a área, talvez fosse interessante dar uma ideia do que nós estamos fazendo aqui. Ó. O que nós estamos fazendo? Esse deslocamento dele em coordenadas esféricas significa o seguinte, ó, eu vou andar na direção radial, depois, estou pensando nesse desenho aqui, né? Esse desenho aqui. Então, o que está acontecendo é o seguinte, ó, eu vou andar na direção radial um certo dr, depois eu vou fazer uma direção de crescimento de θ, por exemplo, para cá, né? Então, eu andei na direção do θ para cá, e esse tamanho aqui nós vimos que vale R dθ, e depois eu ando na direção do φ, direção de crescimento do φ, que, por exemplo, poderia ser para cá, né? Esse cara aqui é o R seno θ dφ. Então, veja, no deslocamento que eu fiz, eu comecei a partir de um certo ponto P, andei na direção do dr, depois andei na direção do θ, andei na direção de R chapéu, andei na direção θ chapéu e andei na direção de φ chapéu. O meu deslocamento resultante é esse cara aqui, ó. Sair da origem e até o ponto P de chegada. Esse cara aqui, ó, é o deslocamento que nós fizemos, que em coordenadas esféricas é isso que a gente acabou de obter, tá certo? Esse dl aqui, ele é a soma de dr na direção R chapéu, R dθ na direção θ chapéu e R seno θ dφ na direção φ chapéu. Ok, Gabriel? Tá claro o que nós estamos fazendo? Tá claro, professor? Maravilha. Então agora o que era difícil agora ficou fácil, né? Não sei se é tão difícil assim também, mas enfim. Agora vamos achar os elementos de A orientados. Então, por exemplo, suponha que eu queira um ds que seja na direção radial, tá certo? Um ds na direção radial. Então, por definição, esse ds vai ser uma área que é perpendicular ao raio. Uma área que é perpendicular ao raio é uma área que é perpendicular a R chapéu. Mas uma área que é perpendicular a R chapéu, eu olho para cá, ó, ela tem que ser formada com os comprimentos perpendiculares. Então, se ela é perpendicular a R,
Então, essa área ela tem que ser R de θ, que multiplica agora esse outro, que é R seno de θ, tá certo? Isso aqui é o módulo do ds. O módulo ele é formado por, se vocês se lembrarem, aqui está a direção do S, né? E aqui está a área perpendicular a S, né? Esse é o ds, Ô, né? professor, não tá Ok? faltando um defi aí, não? Tá faltando, obrigado. Foi só um teste, viu, Gabriel? Só para saber se você estava aí ainda. Então, aqui, de fato, aqui estou multiplicando dois comprimentos, né? Então, o comprimento é esse aqui, módulo, e esse aqui, ó, em módulo. Então, R seno θ deφ. E aí eu disse, se você quiser orientar, você vem aqui, coloca a setinha e fala essa área que é perpendicular a R está orientada agora para R chapéu. Então, é como se fosse assim, ó, aqui ó, é o R chapéu, e quem é essa área? Essa área agora ó, é um R de θ, que se você olhar para a figura, ó, é o DL θ, então, sei lá, vou fazer ele aqui, e depois eu vou fazer o deφ para cá, sei lá, alguma coisa assim, tá certo? Então, ele seria assim, ó, seria uma área que é, ó, o versor está na direção R chapéu, mas o módulo da área é perpendicular, é formada por esse cara aqui, ó, que eu estou chamando de DL φ, e esse cara aqui, ó, que eu estou chamando de, vamos fazer assim, tá? Esse cara aqui, melhor, né? Esse cara aqui é o DL θ, esse cara aqui. Então, dois comprimentos, né? Esse comprimento por esse comprimento, e o vetor área aponta perpendicularmente à área propriamente dita. Então, a gente pode ainda melhorar isso aqui, ó. Esse aqui ó, é o dsr, e agora eu só vou multiplicar aqui, isso aqui vai dar um r quadrado, e aqui vai dar seno θ, e aqui eu coloco dθ, dφ, isso aqui tudo na direção R chapéu. Então, eu só fiz R com E da R quadrado, seno θ mantive, dθ dφ mantive, R chapéu mantive. Tá certo? Então, esse é o primeiro elemento de área orientada e ele é perpendicular ao raio. Eu posso fazer a mesma coisa, ficar desenhando, eu vou deixar para vocês desenharem, mas para fazer a mesma coisa, eu nem preciso fazer desenho mais. Ó. Vamos supor que eu queira agora um elemento de área orientado, só que, por exemplo, na direção θ, certo? Agora, o que eu sei? Os comprimentos são perpendiculares a θ. Isso quer dizer que se o θ, digamos, está apontando para cá, então agora a minha área tem que ser, né, para cá. Tem que ser perpendicular. Os meus comprimentos agora vão ter que ser, nesse caso aqui, ó, o DL φ, e o outro caso, como é na direção θ, e o outro caso é o DR mesmo, né? DR. Então, se aqui ó, eu estou chamando de DL φ, esse cara aqui tem que ser um DR, né? Depois é só olhar na figura se você quiser, mas o que eu estou dizendo é que se o θ chapéu está apontando para cá, os comprimentos têm que ser perpendiculares. Se a gente olhar para a figura, aí vai ser de onde você está, né? Nesse ponto aqui, por exemplo, você poderia pegar um DR para cá e depois um DLR, né? Na verdade, aqui é chapéu, aqui agora é θ, aqui é um, desculpa, aqui é um L, é a mesma coisa, né? O LR, porque na verdade o LR é o próprio DR aqui, ou um DLR, infinitésimo, infinitésimo. Então, se você quiser fazer o desenho direitinho, é só olhar para cá, dar um incremento nas direções corretas, né? No caso aqui, DR, era o incremento DR, e depois fazer o outro incremento em dφ, que era esse cara aqui. Então, é mais ou menos assim, né? Se você está nesse ponto aqui, ó, então, o R agora está aqui, você tem um pedaço, e aqui você tem um pedaço do DLφ. Né? Esses seriam os dois comprimentos que você faria para formar a sua área. Bom, eu deixo para vocês depois desenharem essas coisas. Muito bem. Então, o importante aqui é o seguinte, se a área é orientada no sentido de θ chapéu, então os comprimentos têm que ser perpendiculares a θ chapéu. Os comprimentos que são perpendiculares a θ chapéu são dr agora, né?
e R seno θ. Então, agora, o ds θ, se eu multiplicar agora os comprimentos, né? Esse comprimento por esse comprimento, que são perpendiculares ao θ chapéu, eu vou ter agora o R, já vou escrever no R, eu vou ter um seno θ, que já está lá, e agora eu vou ter um dr, que está aqui, e o dφ, que está lá. Já estou colocando na ordem que eu gostaria que ficasse, tá certo? E isso aqui tudo, ó, na direção θ chapéu. Se você, mais uma vez, se você quiser fazer o desenho lá na figura, fica à vontade, tá certo? Não é necessário mais, porque a gente já sabe o significado, né? ds θ, e agora aqui rθ φ. Quem é o elemento de área orientado, esse elemento está orientado na direção de crescimento do φ. Então, primeiro, né, se vocês quiserem começar, ó, aqui é um φ chapéu, e como o φ chapéu agora está aqui, ó, os comprimentos que eu vou tomar agora são os comprimentos que são... Quem são esses comprimentos? Os comprimentos são R, dr, dθ. Tá certo? Então, ele é orientado para φ e o módulo da R, dr, dθ. Esse esses são os três elementos de área. Esse é o elemento de comprimento, né? E agora, finalmente, a gente pode pensar, e o elemento de volume, como é que a gente forma, né? Bom, o elemento de volume não tem segredo, é a multiplicação de três comprimentos escalares. Então, primeiro comprimento, segundo comprimento, terceiro comprimento. Então, aqui vai ficar, quando eu multiplico dr, r dθ, aqui vai dar um r quadrado, depois θ, depois dr, dθ, dφ. Então, vai ficar aqui, ó. Esse elemento de volume vai ser r quadrado, seno de θ, e aqui fica dr, dθ, dφ. Esse cara aqui tem nome, né, é o jacobiano da transformação. Esses caras aqui também são jacobianos, só que em duas dimensões. Esse aqui é o jacobiano em três dimensões, né? Esse é o elemento de volume, r quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Então, a gente descobriu, né, agora em coordenadas esféricas, quem são, né, esses elementos de comprimento, área e volume. Gabriel, alguma pergunta até agora? Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Muito bem. Eu vou fazer agora um exercício em coordenadas esféricas, porque acho que vai ser interessante para a gente fixar, né? Vou trabalhar um pouco mais. Antes de talvez de fazer isso, nota que agora eu vou ter em coordenadas esféricas, eu vou ter um gradiente em coordenadas esféricas, vou ter um rotacional, um laplaciano, um divergente, né? E aí eu tenho uma tabela para olhar isso, né? Tem uma tabela para olhar, ninguém vai decorar o que são essas coisas em coordenadas esféricas. Então, quando precisar, não se preocupe, isso vai ser dado, ok? Muito bom. Tá, e vocês, se tiverem dúvidas, perguntem, né? E aproveitem, né, para tirarem as dúvidas. Então, o exercício vai ser o seguinte, esse exercício resolvido, né? O exercício é o seguinte, eu vou dar um campo vetorial em coordenadas esféricas, que vai ser R, aqui vai ter o de θ, R chapéu, aqui vai ter um R, só que seno θ, e aqui θ chapéu, mais um R, aqui seno de θ, e aqui cosseno de φ na direção φ chapéu. Em outras palavras, eu estou dizendo que esse campo vetorial V, ele tem coordenadas na direção R, ele tem componentes, né? É um vetor, um campo vetorial. Tem componentes na direção R, tem outra componente na direção θ, tem uma terceira componente na direção φ, tá certo? Então, esse aqui é a componente VR, essa é a componente Vθ,
Essa é a componente Vφ. E aí eu vou dizer o seguinte, considera a figura abaixo, que eu vou desenhar, e verifique o teorema de divergência para a figura abaixo. A figura abaixo vai ser essa seguinte. Vou desenhar aqui. Aqui vai ser o eixo Z. Aqui continua sendo o plano, né? O plano XY. Só que eu vou desenhar ali. Continua desenhando aqui. Então agora, aqui, eu vou considerar uma semi-esfera. Então eu vou considerar o seguinte. Vou considerar que o meu desenho não ficar bom, vocês me falem. Nunca fica tão bom, né? Então aqui, essa semi-esfera, eu vou fazer o seguinte. Não. Eu vou só tentar ser o mais claro possível, mas não consigo, mas vou fazer assim. Eu acho que eu já estou treinado a fazer assim. Quando esse cara está exatamente na horizontal. Aí eu tenho uma visão melhor, né, do que está acontecendo. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma esfera de raio R que cobre o hemisfério superior. Então aqui, ó, e aqui também eu tenho a parte de trás. Essa esfera aqui, ó, ela tem raio R. Então nota que aqui, ó, eu vou ter um pedaço da área e eu vou fechar ali embaixo também. Essa tampa aqui, ó, vai ser fechada. Então é uma semisfera, de tal maneira que, se vocês quiserem, eu tenho aqui também uma área dessa tampa aqui, né? Então aqui eu tenho um ds, nesse caso aqui, ó, o raio está apontando para cá, né? Um ds, né? Com raio apontando para cá, e aqui eu vou ter um ds também com raio apontando para cá. Nesse caso aqui, para cá, se eu olhar para a figura, ele, se fosse cartesiano, seria o Z chapéu. Mas como a gente vai trabalhar em esféricas, eu vou deixar assim, né? ds para cá, e vou deixar também ds para cá. Depois a gente volta e descobre quais são as direções em coordenadas esféricas. Se fosse cartesianas, eu não tenho dúvida que esse ds seria na direção Z chapéu, né? Como é esféricas, vamos discutir isso. Ok, então aqui, ó, o exercício, Gabriel, é o seguinte. Quando estiver bem claro, eu começo ele, né? Verificar o teorema da divergência para a semisfera, vamos chamar assim, né? Semisfera. Representado na figura abaixo, né? Ok. Então é isso que a gente quer. Para verificar o teorema da divergência, eu preciso de uma superfície fechada e preciso também de um volume, né? Então, para verificar o teorema da divergência, eu vou ter que aplicar essa fórmula aqui, né? A integral num volume V, do volume V a gente chama de tal, né? Agora, atenção, né? Volume, né? Volume a gente está chamando de tal. Então, a divergência de um campo qualquer, nesse caso aqui um campo V, né? É a divergência de V integrada nesse volume de tal. Isso aqui, ó, vai ser uma integral através da superfície fechada que abarca o volume tal, né? Do fluxo do campo V. V, produto escalar agora, o ds. Então, eu tenho que fechar a minha superfície abarcando o volume, ou envolvendo o volume. Gabriel, alguma coisa não ficou clara do que está sendo pedido, ou está tranquilo? Tá tranquilo, professor? Uhum. Ótimo. Então, note, se eu for fazer a integração em coordenadas curvilíneas esféricas, essa superfície aqui, ó, é essa superfície que envolve tanto a área curva da esfera
quanto essa parte aqui, ó, que é a parte plana da esfera, que é formada por um corte no diâmetro dela. Tá certo? Então, eu vou fazer agora primeiro a parte esquerda, né, e depois a parte direita, para a gente verificar essa igualdade aí, certo? Então, eu vou começar primeiro calculando o divergente em coordenadas esféricas. Esse divergente em coordenadas esféricas, eu vou escrever ele para vocês. Ó. Aqui tem um produto escalar, consequentemente o divergente, né, vai resultar num campo escalar, e eu vou escrever ele aí. Eu tinha, na primeira aula, na aula sobre coordenadas esféricas, na aula anterior, eu tinha apresentado para vocês, né, o divergente, o laplaciano, o gradiente, tudo em coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, depois, se vocês precisarem consultar, está no Griffiths, primeiro capítulo, e está depois também no apêndice, que ele trata disso, no apêndice do livro também, mas está tabelado. Então, só para, vou tirar de lá, vou escrever aqui agora, em coordenadas esféricas, a divergência, ou o divergente de V, ele é dado pela seguinte forma. Aqui é uma derivada em relação à coordenada R, aqui fica R ao quadrado, não, desculpa, eu vou ter que. Eu estou colocando aqui no meu exercício aqui, mas talvez fosse interessante eu escrever, eu pegar o Griffiths e escrever antes como é que é isso aqui. Isso aqui vai ser R, e agora, na verdade, é um R quadrado, depois eu vou confirmar, mas é um R quadrado, e aqui vem a componente radial. Então, esse é o primeiro termo que aparece na soma. Agora aqui, ó, vai aparecer 1 sobre, aqui é o raio, aqui é seno de θ, e aqui agora vai aparecer uma derivada, só que em relação a θ, de quem? De seno θ, e aqui agora fica a componente V θ do campo vetorial. Componente Vθ do campo vetorial. E agora, o último termo do divergente, né, da soma. Isso aqui vai ser agora, de novo, né? 1 sobre R seno θ, repito, só que agora é uma derivada em relação à coordenada φ. De quem? Também agora no caso de R seno θ, só que agora vezes a componente φ. Vezes a componente φ. Ô, professor, eu acho que o último termo, ele não tem R seno θ não, tem? Na verdade, a coordenada φ, né? Derivada em relação a φ da coordenada φ. Então, esse é o divergente. Então, nota que no divergente não tem... se você tiver o divergente aí, Gabriel, dá uma verificada, por favor. Sim. Eu acho que agora está correto. Esse segundo É isso termo mesmo. é seno de θ, não é? Você escreveu seno de R? Não, é seno de θ mesmo, obrigado. Minha letra aqui está ficando... Esse aqui é a componente θ, certo? Então, agora, uma vez que foi dado esse campo vetorial, é só substituir. Essa é a componente R, essa é a componente θ e essa é a componente φ. Então, eu vou fazer isso aqui agora, para a gente já calcular o divergente. Então, antes de fazer as derivadas, eu vou já substituir essas componentes primeiro. Depois a gente faz a derivada. Então, aqui, ó, o R quadrado continua. Esse VR, se vocês observarem aí, vai ser o R cosseno θ. Esse é o VR, ó, é o R cosseno θ. E agora eu já vou copiar todos os outros. Aqui, então, também fica 1 sobre R seno θ. Aqui fica a derivada em relação a θ de quem? Do seno θ, que já existe da fórmula, vezes a componente θ. A componente θ é R seno θ. Então, aqui vai dar R seno θ. Estou copiando primeiro para depois a gente fazer, né? E agora, o último, né? O último é 1 sobre R seno de θ. E agora, a derivada em relação a φ da componente φ. Componente φ é R seno θ, R seno θ, e aqui agora um cosseno φ. Cosseno φ. Então, agora sim, agora a gente pode fazer a derivada, vai ficar o seguinte, ó, derivada
o divergente de V vai ser, como eu estou fazendo a derivada em relação a R, esse R aqui vai estar R ao cubo, né? O cosseno de θ já sai para fora, né? Então, o cosseno de θ já vou tirar para fora, esse R quadrado já continua de fora, e vai sobrar um R ao cubo, né? Quando eu fizer a derivada de R ao cubo, aqui vai dar 3R ao quadrado. Então, Gabriel, eu já fiz esse termo, ok? Concorda? Concordo, professor. Maravilha. Então, aqui, ó, 1 sobre R seno θ, continua. Agora, como eu fazer a derivada em relação a θ, esse R é constante. Então, o R sai para fora. E aqui agora vai dar a derivada de seno ao quadrado de θ. Derivada de seno ao quadrado de θ vai dar 2 vezes o seno θ vezes o cosseno de θ. Se tiver ou dúvida, alguém não estiver acompanhando, me avisa, né? Aqui está seno ao quadrado, deriva o quadrado, cai o 2, vezes seno, né? E aí, derivada do de dentro, que é o seno, é o cosseno. Ok, Gabriel? Ok, professor. Tá. Qualquer dúvida, se você perceber alguma coisa estranha ou não estiver concordando, me pare. Aqui é 1 sobre R, aqui seno θ continua, e aqui é uma derivada em relação a φ. Bom, então o R é constante, e a derivada em relação a φ, o seno θ continua, né, porque é em relação a φ, o seno θ é constante, e a derivada do cosseno agora vira menos seno de φ. Tá aqui. Então, a gente pode simplificar agora, né? Por exemplo, aqui, ó, esse r quadrado, né, simplifica. O que mais? Seno θ simplifica. O r também simplifica, r simplifica, seno de θ simplifica. O que sobra, né? Vai sobrar, então, isso aqui, ó. Divergente desse campo V vai ser igual. Aqui, a esse cosseno θ, eu posso juntar com esse aqui, né? Cosseno θ com cosseno θ. Então, aqui vai dar 5 vezes 3, né? 3 mais 2. Então, 5 vezes o cosseno de θ, e sobrou o quê? Um sinal negativo, o seno cancelou, menos seno de φ. Esse é o divergente, né? Então, o divergente, ele depende das coordenadas θ e φ. Ele pode ser dependente de θ e φ, então ele pode ser zero quando θ for π sobre 2 e o φ for, por exemplo, π ou 2π, enfim. Mas tem uma variação, né? Tem uma variação com o cosseno e com o seno. O valor máximo dele é quando esse seno for negativo e o cosseno for zero. E eu vou ter um 6 aqui, né? É o máximo divergente. Depois ele fica variando, né, com θ e com φ. Então esse é o divergente. Mas a gente não quer só o divergente, a gente quer verificar o teorema da divergência. Então a gente quer isso aqui, né? A gente quer a integral do divergente desse campo vetorial V em todo o volume T em coordenadas esféricas, né? Esse volume aqui em coordenadas esféricas a gente já acabou de descobrir. Então, aqui vai ficar uma integral o volume, ok? Aí é o seguinte, então, eu vou integrar esse volume aqui, ó, já vou escrever ele. Esse volume é R ao quadrado, vou escrever ele mais para cá. R ao quadrado, o dv que eu estou escrevendo, né? O dt, tal, que é o volume. R ao quadrado, seno θ, aqui fica um dr, aqui fica um dθ, aqui fica um dφ. E divergente, isso aqui é só o detal, né? O divergente, eu vou multiplicar agora por 5 cosseno θ menos seno de φ. Menos seno φ. Isso aqui, ó, é o divergente de V, e esse aqui, ó, é o elemento de volume em coordenadas esféricas. E agora eu vou colocar os limites de integração. Lembrando, né, que para colocar os limites de integração eu tenho que lembrar dessa figura aqui, né? Então, o θ, ele está vindo, ó, a abertura dele, o θ, ele começa aqui quando está ao longo de z, que é zero, e vai até aqui, exatamente aqui no plano xy, ou seja, ele vai à metade, né?
Então, se eu estiver pensando na variação do θ, o menor valor dele é 0 e o máximo valor dele é π sobre 2, tá certo? Ele não chega até π porque ele vai só até a metade da esfera. Aí depois eu tenho uma outra variação, por exemplo, a variação do φ. O φ agora, se eu estou nessa calota, o φ agora ele vai começar mínimo de 0 e vai dar uma volta completa aqui, tá certo? Então o φ, o menor valor dele é 0 e o maior valor dele é 2π. E agora, finalmente, eu vou fazer uma integração em R, né? O R, como é um integral de volume, o menor valor dele é 0 e o maior valor dele é esse R maiúsculo aí, né? Então, esse R vai de 0 até esse R maiúsculo. Essa é a integral que a gente tem que fazer, tá certo? Essa integral ela pode ser dividida em duas, né? Eu vou fazer aqui uma propriedade distributiva, e essa integral ela vai ser dividida em duas. Eu vou chegar mais para cá para caber melhor. Mas eu estou falando, a integral que eu estou fazendo é a integral no volume tal do divergente do campo vetorial V integrado no volume de tal. É isso que eu estou fazendo. Muito bem. Então, essa primeira integral, eu já posso fazer a distributiva e pensar o seguinte. Ó. Bom, vamos fazer devagar, né? Antes de fazer aqui, vou só fazer a distributiva, então. Aqui vai ficar essa integral tripla, né? E não vou escrever os limites, tá? Os limites estão bem escritos aí. Depois quando a gente for fazer a integração, a gente olha para cá, só para ganhar um pouquinho de tempo. Então, o que é o primeiro? O primeiro vai ser 5 vezes r ao quadrado. Aqui agora eu vou ter um seno θ cosseno θ. Seno de θ cosseno de θ, só estou fazendo a distributiva. Acabou, né? E aí eu vou colocar aqui o dr, o dθ e o dφ, tá certo? Então é isso. Agora, com esse sinal negativo, distribui também. A integral tripla agora vai ficar fazendo a distributiva, né? R ao quadrado. Aqui tem um seno de θ. E agora tem um seno de φ. Tem um seno de φ. E aí sobrou dr, dθ, dφ. Ok? Então, acho que é isso aí. Tá acompanhando, né, Gabriel? Fazer uma distributiva apenas, né? Uhum. Maravilha. Então, essa primeira integral, a gente pode fazer, por exemplo, essa integral em R, né? Se a gente fizer a integral em R, como R varia de 0 até R maiúsculo, e a integral em R ao quadrado vai dar R ao cubo sobre 3, o 5 eu vou tirar para fora, então eu já, não sei se eu faço direto assim, Gabriel, você me avise ou se o pessoal colocar no chat que está ficando rápido demais ou confuso, eu volto e faço passo a passo. Mas o que eu estou falando aqui é que eu vou integrar em R. Ao integrar em R, isso aqui de 0 até R maiúsculo, isso aqui vai dar simplesmente R ao cubo dividido por 3. Então, a integrar em R foi feita. Tá certo? Agora, eu posso integrar em φ também. Por quê? Aqui não tem independência com φ. Aqui aparece θ e aqui aparece θ. Quando eu integrar em φ, isso de 0, o φ varia de 0 até 2π, aqui vai dar 2π. Então, a única integral que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado é a integral de seno θ cosseno θ, tá certo? A integral de seno θ cosseno θ, esse cara aqui, ó, você concorda que se eu diferenciar seno ao quadrado de θ e dividir por 2, eu caio no mesmo integrando? Vamos fazer agora talvez valha a pena fazer devagar mesmo. Então, o que sobrou? Eu fiz a integral em R, fiz a integral em φ, sobrou agora esse cara aqui. Sobrou seno de θ, sobrou cosseno de θ, e eu vou integrar em θ, e o θ vai desde 0 até π sobre 2, tá certo? E a outra integral? A outra integral eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou integrar em R, então aqui também vai dar R ao cubo dividido por 3. Eu vou integrar, aqui é θ, aqui é φ. Então, agora eu posso integrar em θ em φ, porque a integral do seno eu conheço, né? A integral do seno eu conheço. Isso vai dar
menos cosseno aqui, menos cosseno. Então já dá par, e aqui continua esse menos mesmo de fato. Então aqui vai dar um cosseno de θ, né? Um cosseno de θ, e o θ varia desde 0 até π sobre 2. E o seno de φ vai dar um cosseno de φ, mas o φ agora varia desde 0 até 2π. Ok? Então, esse é o até agora que a gente tem. Agora, Gabriel, o que eu falei foi o seguinte, ó. Se a gente derivar seno ao quadrado de θ, né, derivar em relação a θ, isso aqui é o mesmo que 2 vezes o seno de θ, aí a derivada agora do seno que vira o cosseno de θ, e é isso aí, tá certo? Então a derivada disso aqui ó, é verdade. Então se eu passar o dθ para o outro lado, né, diferenciando, então eu tenho assim, né? No lugar de dθ aqui, eu escrevo dθ do lado de cá. E agora, no lugar de escrever esse 2 aqui, ó, eu divido tudo por 2, tá aqui divisão por 2, e aí apago esse 2 aqui. Então, é isso que eu queria fazer já direto, mas vou fazer devagar agora, porque aí não tem erro. Então, agora, continuando, a gente tem o seguinte, ó, a integração em todo o volume daquela semisfera da divergência desse campo vetorial V, né, isso aqui agora vai dar. O que sobrou? Sobrou, então, 5, né? 5 vezes 2 dá 10, né? Aqui dá 10 π r ao cubo dividido por 3. E agora, essa integral, eu vou escrever ela assim, ó. Ela é a integral da diferencial de seno ao quadrado de θ, né? Dividido por 2. O 2, já vou colocar ele de fora aqui. Posso colocar ele de fora aqui. Então, aqui, 3 vezes isso. E agora, isso aqui, ó, a integral da diferencial é isso aqui, né? Estou dizendo o seguinte, ó, a integral de dφ é o próprio φ, né? Então, como é que fica isso? Fica assim, né? Isso aqui vai dar 10 π r volta de novo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu já vou cancelar esse 10 com esse 2, então, volta a ficar 5 π r ao cubo, tudo isso dividido por 3, e agora vai ficar o quê? A integral de uma diferencial, então, é a própria, aqui vai dar seno ao quadrado de θ, e com θ variando entre 0 e π sobre 2, tá certo? Aí, é só jogar o limite. Seno de π sobre 2 dá 1, elevado ao quadrado dá 1. Seno de 0 dá 0, elevado ao quadrado dá 0. Consequentemente, a gente encontrou que essa integral vale 5 vezes π r ao cubo, r ao cubo, dividido por 3. Gabriel, alguma observação até aí? Tá tranquilo? Tá tudo certo, professor. Tudo certo, né? Muito bem. Então, agora nós vamos para o lado direito do teorema da divergência, né? Na Lado direito verdade, do teorema. ainda tem mais um termo para você adicionar ali, não tem? Ah, obrigado. Tem, mas como eu já sei a resposta, né? Eu já nem olhei para ele. Mas, de fato, aí você tem razão. Aqui, ó. Cosseno de θ, né? E em 0 ele vai dar 1, em π sobre 2 vai dar 0. Mas esse cara aqui, ó, vai dar um cosseno de 2π menos um cosseno de 0, né? Cosseno de 2π é 1, cosseno de 0 também é 1, dá 0. Consequentemente, esse termo, Gabriel, não contribui, tá certo? Mas de fato você tem razão, aqui teria que ser menos 0, né? Tá certo? Esse aqui é Certinho, só. professor. Como ele é 0, eu já sabia que ele era 0, eu acabei me esquecendo dele, mas de fato é importante terminar, né? E para terminar a gente vê que ele é 0. Muito bem. Agora então, sim, para a gente olhar agora para o lado direito dessa equação, que é um fluxo agora desse campo vetorial sobre a área fechada, a gente vai fazer agora o seguinte. Também o ds, né? A gente vai ter que olhar agora e ver, bom,
Quem são os DS, né? Para fechar aqui, eu preciso fazer duas integrais, Gabriel. Você concorda? Quais são elas? Uma integral sobre a tampa, né? Sobre a casca esférica propriamente dita, que é essa que eu vou fazer somando essa areazinha, fazendo ela cada vez maior, até cobrir toda a esfera, né? Para lá, para cá, né? Então, eu cubro toda a esfera de raio R. Essa é uma integral que eu vou fazer. A segunda integral, para fechar a superfície, vai ser essa integral sobre essa tampa aqui. Certo? Aí, quando eu fizer toda essa soma dessas areazinhas, eu somo sobre todas as áreas, sobre a superfície fechada. De acordo, Gabriel? De acordo, professor. Uhum. Agora, para a gente não ter que fazer esse DS aqui em coordenadas cartesianas, porque eu sei que nesse ponto da tampa, ele está apontando na direção antiparalela ao eixo Z. Antiparalela ao eixo Z, né? Aqui, não sei por que eu fiz isso, mas isso aqui é o Y, X, Y. Não sei por que virou isso aqui. XYZ. Porque senão esse ângulo não seria, né, o ângulo θ. Então, nota o seguinte agora, Gabriel. Isso aqui algo que é um pouquinho de atenção, você vai concordar, né? Que é o seguinte, ó. Se eu estou em coordenadas esféricas, eu vou ter que usar R, θ e φ. Consequentemente, os versores R, θ e φ. Se eu pegar uma área qualquer, por exemplo, essa área aqui, ó, na esfera, como é uma esfera, essa área sempre vai apontar na direção radial. Aqui está o R, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é, na verdade, o meu, né, DSR. Essa é a primeira observação. Então, aqui eu tenho uma integral, aqui, ó, que vai ser uma integral do campo vetorial V com a superfície da esfera, propriamente dita. Então, seria isso. Só que não está fechada, porque tem uma parte de baixo. Para fechar, para dar essa bolinha fechada, eu tenho que fazer ainda uma soma com outra integral, que é a integral da tampa. Da tampa. Tá certo? Aqui é do hemisfério superior, como é que eu vou chamar? Da parte superior, né? Da esfera. E aqui a tampa. Na tampa, agora, vai ser, então, o mesmo campo, produto escalar agora, um DS orientado. E aí vem o pulo do gato, Gabriel. Para onde está orientado? Está orientado para R, para θ, para φ ou para uma combinação deles. Né? Então, aí eu olho o seguinte, ó. Se a gente percorrer ao longo de θ, e aí eu vou tentar apagar aqui para a gente não carregar muito esse desenho, né? Eu vou apagar aqui e tentar fazer da maneira mais clara possível. Se não ficar claro, a gente vai discutindo, né? Aí, nesse ponto aqui, ó, você concorda que o θ chapéu está apontando para cá, nessa direção? Nesse ponto aqui? Por quê? Porque o θ chapéu é um vetor unitário que aponta na direção de crescimento do θ. O θ cresce para cá, certo? Então, quando eu estiver aqui, ó, ele vai estar nesse ponto aqui, ó, o θ é zero, mas se eu pensar no θ chapéu, é um vetor que tem módulo 1 e que aponta na direção de crescimento do θ, consequentemente tangente a esse ponto aqui e vai estar apontando para cá. Você concorda com isso, Gabriel? Concordo. E se eu pegar agora esse outro ponto aqui, ó, esse outro ponto. Nesse outro ponto, o θ chapéu variou, né? Então, diferentemente das coordenadas cartesianas, os versores em coordenadas curvilíneas, eles podem mudar de direção, né? Não muda em módulo, porque sempre vale 1, mas a direção e o sentido mudar, né? Então, aqui agora, o θ chapéu que é tangente, o desenho que eu faria seria esse aqui. Então, ele está em cada ponto da esfera, ele está mudando, né? E a pergunta que se faz é, quando a gente chegar lá na tampa de baixo da esfera, ou seja, nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, estou tentando melhorar um pouco aqui, isso. Nesse ponto aqui, Gabriel, você concorda que ele também vai apontar na direção do Z? Mas apontar na direção do Z aqui, ó, também seria o
teta chapéu, esse aqui é a grande, né? Você concordou que aqui, tangente, ele vai estar apontando para cá. Se eu continuar descendo aqui, ó, por esse caminho, quando eu tiver exatamente aqui, ó, ele vai apontar exatamente perpendicular a esse plano aqui, ó, do diâmetro da esfera. Você concorda com isso? Concordo, professor. Tá. Agora, só para argumentar e o argumento ficar um pouco melhor, eu não vou pegar eu vou pegar esse caminho aqui. Como eu estou na superfície da esfera, eu posso pegar qualquer caminho. Então, quando eu pegar qualquer caminho, o que importa aqui, só que não está legal, vou fazer assim, ó, né? Aliás, vou melhor. Então, quando eu pegar qualquer caminho, quando parar na tampa, o meu vetor θ agora vai estar aqui, o meu vetor θ chapéu vai estar aqui, mas quando eu chegar exatamente aqui, ele também vai apontar tangente, e tangente significa para baixo, aqui, ó, exatamente perpendicular a essa tampa que fecha a esfera. Então, aqui também, ó, vai ter um θ chapéu. Que nesse ponto, claro, o θ chapéu vai ser paralelo a Z, né? Porque em qualquer ponto que você pegar, esse θ chapéu vai estar perpendicular a essa tampa, né? Perpendicular à tampa, mas, como a gente já está trabalhando em esféricas, aqui seria o θ chapéu. Concordou com isso, Gabriel? Perdão, professor. Uhum. O que eu estou dizendo é que na tampa da esfera, esse θ vem variando, mas sobre a tampa da esfera, o θ chapéu sempre aponta na direção perpendicular a essa tampa de baixo, né, que está no diâmetro da esfera. Sempre vai apontar para cá. Qualquer caminho que você pegar, ó, se você pegar uma tangente a qualquer caminho que termina na tampa, né, aqui uma superfície esférica, claro que se tivesse a parte de baixo, ele vinha aqui e fazia isso, ia lá para baixo, né? Nesse ponto aqui, se você pegar uma tangente, ele vai ser perpendicular à tampa que está no diâmetro. Ficou muito carregada a figura, mas a ideia é essa, é que esse θ chapéu, nesse ponto aqui da tampa, ele é perpendicular à tampa. Perpendicular à tampa significa que ele está apontando sempre nesse sentido, né? Se você quiser, é antiparalelo a Z, né? Mas só que eu não quero coordenada Z, eu quero a coordenada r θ Não sei se isso está claro, Gabriel, mas o que eu estou dizendo é assim, né? Vou fazer uma esfera aqui, uma esfera aqui. A gente está pegando só a metade dele. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Essa esfera, qualquer ponto que você descer sobre a esfera, ó, nesse ponto aqui, ó, se você caminhar nessa direção, você vai ter o θ chapéu. Se você caminhar aqui, ó, nessa direção, você vai ter o θ chapéu para cá. Ele muda de ponto para ponto. Isso não é absurdo, porque o R também faz isso, né? O R chapéu aponta para cá, mas também pode apontar para cá, né? O R vai apontar no sentido do raio. Então, ora ele aponta para cá, né? Ora ele aponta, por exemplo, para cá, enfim, né? O R também muda de direção e de sentido. A mesma coisa acontece com o θ. O θ sempre, a direção positiva dele é a direção de crescimento. Então, eu estou falando para você o seguinte, ó, se você pegar um ponto aqui, ó, ele tem que ser tangente à curva θ. A curva θ é essa abertura que a gente faz aqui, ó, essa é a curva θ, mantendo o R e o φ constantes. Nesse ponto, nessa linha que eu estou caminhando, esse cara seria o cara que é o θ chapéu, que é tangente à curva nesse ponto. Agora, sobre essa parte de baixo da semisfera, que está no diâmetro, né, da esfera, eu tenho um ponto, por exemplo, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a tangente, ou o vetor tangente, nesse ponto aqui, ó, é um vetor que é perpendicular, né? Aqui vai ser o θ chapéu agora, e é um vetor que é perpendicular a essa tampa aqui, tá certo? O que eu disse foi o seguinte, se em vez de seguir por esse círculo aí, você traçasse um outro círculo, não ia mudar nada, se você fizesse isso. Quando você chegasse aqui, ó, a tangente também seria perpendicular, né? Nesse ponto aqui, o θ chapéu também estaria para cá. Qualquer ponto que você pegar, ó, a tangente vai se aproximando de uma perpendicular a esse ponto quando você estiver justamente sobre essa área plana. Não sei se isso ficou claro. Ficou claro sim, professor.
Maravilha. Então, o lado direito, Gabriel, o lado direito é essa integral fechada. Integral fechada, uma superfície S, de V, produto escalar com a área orientada. Então, eu disse o seguinte, para você fechar essa área, você precisa de duas integrações. Uma integração que eu vou chamar na superfície esférica ou superior, vou até chamar agora de... Não, tudo bem, vamos chamar de... Além de chamar de superior, vamos chamar de superior esférica. E aí eu falei, o campo vetorial não muda, aqui tem que ficar V, né? Produto escalar agora com um ds orientado. Esse ds orientado aqui, ó, ele é um ds orientado na direção radial e um R chapéu. Só que eu não fechei, porque para fechar eu preciso ainda somar mais um termo. Esse termo que eu vou somar aqui, ó, é a integração sobre essa área aqui que eu estou quadriculando aqui, ou achurando aqui, né? Então, agora esse aqui ó, é sobre a tampa plana. Tampa plana. E aí sim, aí eu faço a integral fechada, fechando toda a superfície. De quem? Da mesma coisa. V, produto escalar agora, estou dizendo que é um ds, agora é um θ, e aqui, ó, um θ chapéu. Quando eu fizer isso, eu estou pegando justamente essa área que está aqui, apontando na direção θ chapéu. Isso é o pulo do gato, né? Isso realmente é uma... então, para fechar essa superfície, eu preciso fazer essas duas integrações, ok? Você... Como é uma esfera, se eu fosse fazer sobre toda a esfera, bastava fazer uma, né? Que era essa aqui em toda a esfera. Como eu estou fazendo só na metade da esfera, uma metade é a superfície esférica superior, a outra metade é a tampa plana de baixo. Na tampa plana de baixo, a areazinha vai apontar sempre na direção θ chapéu. Sempre. Esse aqui. Certo? Bom, muito bem. Eu vou continuar e fazer agora essas integrais do lado direito. Para fazer a integral do lado direito, eu tenho que substituir o dsr, tenho que substituir também o ds θ. Então, essa integral, ou esse fluxo, né? Esse fluxo de V por ds, então, no fundo, né, sobre a superfície S, ela vai simplesmente ficar assim, ó. Essa primeira, V escalar R, ela vai me dar a componente R do campo vetorial V, e agora aqui, ó, o módulo, né, SR, né? Isso aqui V projetado em R, e esse aqui é simplesmente um escalar. E agora, isso aqui feito na superfície superior esférica, né? Na superfície superior esférica, e agora eu somo com essa outra aqui, ó, que está na superfície plana, né? A superfície de baixo plana. E agora tem V escalar θ. Mas V escalar θ é simplesmente Vθ. E aqui sobra ds θ. Agora é só substituir quem é a componente VR, quem é o dsr, quem é a componente Vθ, quem é o dSθ e fazer a integração. Vai ficar assim, ó. Vai ficar a componente VR, eu vou ter agora uma integral. Essa componente VR, ela é... Vamos voltar nela aqui, eu acho que... A componente VR está aqui, ó. R cosseno θ. E a outra é R seno... desculpa, a outra, essa aqui é R cosseno θ, e a componente Vθ é R seno θ. Uma é cosseno e a outra é seno. Então, eu já vou substituir, no lugar de VR, eu vou substituir por R cosseno θ. E agora, quem é o DSR? O DSR, mais uma vez, já obtivemos, acabamos de obter o DSR, vamos lá, só para lembrar vocês, ó, mas o DSR está aqui. Ó. O DSR é isso aqui, em módulo, né? Tira o módulo dele, DSR é isso aqui, e o dSθ é isso aqui. Então, eu já vou substituir o VR, o DSR e depois o dθ naquelas integrações, tá certo? Então, é isso que eu estou fazendo. Ao fazer essa integral não, fazer essa substituição, eu vou ter assim, R cosseno θ, depois eu vou ter aqui um R ao quadrado seno θ, e aqui dθ dφ, então essa é sobre a superfície superior, e essa outra aqui, ó, né, aqui é o integral dupla, depois a gente coloca
os limites de integração, aqui também vai ser integral dupla. Essa aqui agora o vθ, que é r seno θ, e agora o dsθ, que vai acabar dando r seno θ também, consequentemente aqui está ao quadrado, aqui vai estar ao quadrado, e aqui vai ficar um dr e um dθ, ok, é isso. Então eu simplesmente substituí o vθ e o dsθ. Para quem está na dúvida, é só voltar aqui, né? Estou simplesmente substituindo as componentes do campo e pegando, né, quem é o DSR. O DSR é r quadrado seno θ e o dSθ é r seno θ. Quando multiplicado pelas componentes, vocês vão verificar que quando multiplicado pelas componentes vai dar justamente r cosseno θ, r quadrado seno θ, dθ dφ, e aqui vai dar r quadrado seno ao quadrado de θ, dr de θ. Agora, as variações, né? Aqui eu estou variando em θ, mas o θ, nós já vimos que o θ varia, o menor valor dele é zero, e o maior valor dele é a metade do valor máximo dele. Como o valor máximo é π, ele vai até π sobre 2. Então, esse aqui, ó, é o θ, que vai de 0 até π sobre 2. Quem é o φ? A variação do φ agora, o menor valor dele é zero. E o maior valor dele é 2π, né? Porque a gente está pegando toda a semicasca esférica. Mas aqui tem um R, né? Se eu estou sobre a superfície da esfera, esse R aqui, ó, ele é igual a R. Então agora eu posso substituir R por R. Quando eu estou integrando em θ e φ, o R fica uma constante e é igual a R. Isso vai dizer, então, R vezes R ao quadrado é um R ao cubo, que é uma constante, sai para fora da integral, e vai sobrar agora a integral de cosseno θ, seno θ, dθ dφ. Não tem nenhuma dependência com φ. Não tem nenhuma dependência com φ, eu faço a integração em φ dá 2π. Sobra agora a integral desde 0 até π sobre 2, que nós já fizemos anteriormente. A integral de quem? A integral de cosseno θ vezes seno θ vezes dθ. Essa integral a gente fez, dá diferencial de seno ao quadrado de θ, e agora tem a outra integral. Essa integral aqui, ó, agora eu estou aqui nesse caso quem varia é o R, né? Como eu estou sobre a tampa, o R começa em zero e vai até um R grandão. Então, o R vai em zero e vai até o R maiúsculo. E depois o θ. O θ, novamente, a mesma variação. O θ começa em zero e vai até π sobre 2. E aqui agora é R ao quadrado. Aqui vai estar um dr e Ô, depois... professor, é, Diga. esse segundo termo, ele não teria que ser dependente de dr, dφ, porque ele está seguindo na direção do θ? Porque a direção da superfície da tampa é o dθ, não é? Isso, não, você tem razão, tem razão. Tem razão. Esse dsθ não pode depender, como ele está na direção θ, o elemento infinitesimal que vai aparecer é esse aqui, ó, bem, muito bom. Você foi fino, de fato. Esse é o φ. Esse é o φ, e, consequentemente, esse cara aqui, ó, ele não é π sobre 2, né? Quem está variando é o φ, ele é 2π. E esse cara aqui, ó, é dφ. E realmente isso faz toda a diferença, viu? Obrigado. Esse θ aqui, sim, esse varia de 0 a π sobre 2. Aí a pergunta que a gente faz é, na tampa, quanto que vale o θ? Porque o θ está constante, ó. Quem está variando é o R e o θ. Então eu vou variar o R, desculpa, o φ. O R e o φ. Se o R e o φ variam, o θ é constante e como eu estou sobre a tampa, ele vai valer sempre, a abertura sempre vai valer π sobre 2. Seno ao quadrado de π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, ao quadrado também dá 1. Muito bem. Obrigado, Gabriel. Estamos quase terminando, pessoal, só um pouquinho de paciência. Essa integral, como nós já fizemos, né, dá meio de seno ao quadrado, tá. Então, essa integral aqui, ó, podem fazer, vai dar primeira integral π r ao cubo, essa integração aqui, podem fazer e vão ver que vai dar isso mesmo. Esse aqui vai dar seno ao quadrado de θ entre 0 e π sobre 2. Deixo para vocês fazerem, mas nós fizemos, né? Há uns minutinhos atrás. Então, aqui dá πr ao cubo. Esse cara aqui, quando a gente integrar em R, vai dar R 2πr ao cubo, porque esse vai dar R ao cubo
sobre 3, o θ vale 1 e o φ dá 2π. Então, esse cara aqui ó, vai dar 2π, que é o φ. Aqui vai dar o r ao cubo sobre 3 e o seno de θ, que vale 1. Então, é isso aqui. Quando a gente somar esses dois termos, isso vai dar este mais este vai dar 2 terços mais 3 terços, ou 1, né? Isso dá justamente os 5 terços de π r ao cubo. Né? Então, essa aqui ó, é a integral na superfície fechada da divergência do campo vetorial V integrada em... Isso aqui perdão. Isso é igual, mas nós fizemos foi isso. Integral no um fluxo de V escalar ds. Foi isso que nós fizemos. Que é isso aqui. E aí a gente compara com a divergência e vê que, de fato, né, são iguais. Né? Então, a gente está, nesse caso, verificando o teorema da divergência, só que em coordenadas esféricas. Gabriel, alguma outra observação que você quer apontar? Alguma coisa que você viu aí? Acho que está tudo certo, professor. Maravilha. Bom, eu vou, então, encerrar a transmissão.